Ei, Daniel, tá gravando. Ah, já começou? Desculpa, eu estava aqui estudando a legislação, porque hoje vamos falar sobre lei de Hess. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse assunto que nós vamos trabalhar nesse vídeo é sobre uma outra forma de se calcular o ΔH de uma reação. Lembrando que esse assunto faz parte do bloco maior chamado termoquímica. Dentro da termoquímica, temos três formas de se calcular o ΔH de uma reação. ΔH é a variação de entalpia, variação de energia de uma reação. A gente pode calcular por entalpia de formação, entalpia de ligação e o que você vai aprender nesse vídeo aqui. Você pode calcular o ΔH a partir da lei de Hess. Como você vai saber que você precisa usar lei de Hess e não formação ou não entalpia de ligação? Muito simples. A lei de Hess é uma forma de se calcular o ΔH da reação a partir de etapas. Como assim? Existem reações que acontecem em etapas. E quando você soma essas etapas, junta essas etapas todas, você tem o que nós chamamos de reação global. Então o que a lei de Hess vai passar para você é como calcular o ΔH dessa reação global a partir das etapas que compõem ela. Lei de Hess é um dos assuntos que mais caem em relação à termoquímica, tá bom? Cai bastante, cai em Enem, cai na Unesp, cai na Unicamp, cai em todos, tá bom? Então fica ligeiro com isso. Se liga, o que a lei de Hess diz? Não sei. Ela fala o seguinte: é possível calcular o ΔH de uma reação global a partir das variações de entalpia, ou dos ΔHs, das suas etapas. Como que eu vou fazer isso? Basta eu manipular as etapas fornecidas, de modo que, ao somá-las, eu encontre a reação global. Sendo assim, se tudo der certo, você vai poder somar o ΔH das etapas e achar o ΔH da global. Então vamos lá, eu não quero simplificar também de uma forma para você achar que, então basta eu somar o ΔH das etapas, que aí eu vou ter o ΔH da reação global? Não, calma, não é bem assim. Tudo vai depender de como essas etapas estão em relação à reação global. O que nós queremos fazer é algo nesse sentido. Imagina aqui que eu tenho o ponto A até o ponto B. Eu posso fazer do ponto A ao ponto B uma linha reta, tudo bem? E imagina que essa linha reta aí, ou esse caminho direto, é a nossa reação global. Agora, você há de concordar comigo que não tem só uma reta para eu fazer do A chegar até o B. Eu posso fazer, de repente, alguns desvios. Tipo, eu faço o A e ir até o C, aí eu faço o C e ir até o D, e do D eu vou até o B. Se liga, se você ver esse caminho que foi traçado aí embaixo, eu vou chegar no final no mesmo ponto que eu queria, que era o ponto B. Então, dessa forma, o que eu tenho? Se eu somo cada ΔH desses pedacinhos de reação, que são as etapas, eu vou encontrar o ΔH do global. É tipo como se eu estivesse fazendo uma soma de vetor. Então o que você precisa fazer com as etapas? Você vai precisar manipular as etapas para que as substâncias que existem na global estejam iguais. Tipo, olha esse exemplo aqui. Então vamos lá, olha esse exemplo aqui que eu quero mostrar para você, beleza? Então o exercício me deu a reação global e onde ele pede o ΔH. Então a reação global é essa de cima, tá pedindo ΔH. Geralmente é a reação que tá isolada mesmo, tá? Ou lá em cima, ou lá embaixo do enunciado. Às vezes ele descreve a reação global também, ao invés de dar pronto assim. Mas beleza. Deu a reação global então aqui pra gente, tá? Pra gente poder trabalhar aí o que precisa. Dando a reação global, ele vai me dar as etapas. Então nesse caso ele deu etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Então ele deu cada etapa, cada reação e o ΔH dessa reação. O ΔH relativo a essa etapa, beleza? O que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos procurar uma substância que tenha na global e também tenha nas etapas. Por exemplo, eu vou procurar em relação ao N2. Qual etapa possui o N2? E essa pergunta é muito importante, porque se você perceber que o N2 está em duas etapas, por exemplo, você não vai usar N. Você só vai usar
a substância que aparece em uma única etapa. Tudo bem? Por exemplo, se você parar para olhar aqui, nós temos o O2 em 2 etapas, tá vendo? Então eu tenho o O2 na global, mas ele aparece tanto na etapa 1 quanto na etapa 3. E agora? Qual etapa que eu vou usar? Adivinha? O O2 é um que você vai deixar por último. Você vai deixar ele por último, porque ele tem mais de uma etapa. Agora, o N2 aparece apenas na etapa 3. Então ele é um ótimo candidato para a gente trabalhar. Tudo bem? Tudo que você tem na global, você tem que manipular a etapa para ficar igual. Então eu preciso do N2 do lado esquerdo, ou seja, tem a seta aqui, né? Reagente, produto. O N2 está no reagente. E aí eu vou olhar na etapa. Na etapa 3, o N2 está no reagente também. Então você não vai precisar inverter essa etapa. Ok? Contudo, olhando aqui, eu vejo que o N2 tem 2. Eu preciso ter 2 mols de N2. E eu tenho aqui meio. Então o que eu vou fazer? Como que eu faço meio virar 2? Eu multiplico a etapa inteira por 4. Então, vamos lá. Vamos cancelar essa etapa e multiplicar por 4. Meio vezes 4 dá 2. 3 sobre 2, que é 1,5 vezes 4 dá 6. E assim por diante. O mais importante e relevante aqui é o que você multiplicar os componentes, você também multiplica o ΔH. Então, o ΔH era menos 174,1, passa a ser menos 696,4. Essa é a principal coisa que você tem que fazer. Também mexer no ΔH. Continuando. Vou procurar agora o N2O5, já que eu vi que o O2 tem em mais de uma etapa, né? O N2O5 aparece apenas na etapa 2. Mas veja comigo, o N2O5 na global está no lado do produto, está do lado direito. Então eu vou precisar inverter essa etapa. E além disso, na global eu tenho 2 N2O5. Enquanto que na etapa 2 eu tenho apenas 1 mol. Então, além de inverter, eu vou multiplicar a etapa por 2. Tudo bem? Como assim inverter? Inverter é pegar esse cara que está no reagente e jogar pro produto, esse que está no produto jogar no reagente. Veja só como é que fica. Beleza? Eu inverti a etapa e multipliquei por 2. Então eu peguei o N2O5 e o H2O, que estava no reagente, joguei para depois da seta. E peguei o HNO3, que estava no produto, e joguei antes da seta. Perceba que eu tinha 2 HNO3, passo a ter 4, porque eu inverti e multipliquei por 2. Não se esqueça, o que você fizer na etapa, você faz no ΔH. Então, se eu invertir a etapa, o sinal do ΔH inverte. E eu também multipliquei por 2, então multiplico o ΔH por 2. Certo? Agora vamos lá. Precisamos encontrar o O2, né? Só tem uma etapa para eu mexer. Mas perceba, o O2 eu tenho na etapa 1 e eu também tenho o O2 na etapa 3. E agora? Vamos lá, veja comigo. Concorda que a etapa 3 eu já mexi? Concorda que a etapa 3 já está certa e tem que ficar desse jeito? Porque se eu mexer na etapa 3 de novo, eu vou zoar o N2. E o N2 já está certo, né? Já está certo, o N2 já está do lado certo, já está a quantidade certa. Então eu não posso mais mexer na etapa 3. Então a etapa 1 eu preciso manipular de modo que faça ter, quando eu somar as etapas, eu preciso ter 5 mols de H2.
Então, se eu apenas inverter a etapa 1, eu vou jogar o O2 para o outro lado da seta. E aí, quando eu somar, eu vou ter a quantidade exata de O2. Porque quando a gente soma etapas, a gente vai cortar um mol aqui, com 6 aqui embaixo, né? E sobra 5. Eu sei que agora ficou confuso, então vamos limpar um pouco essa tela aqui para ver como é que fica. Vamos junto. Vamos lá. Então eu limpei um pouco a tela aqui. Vamos ver. Então a etapa 1 eu já inverti, por isso mudei o sinal. A etapa 2 eu inverti, multipliquei por 2. E a etapa 3 eu multipliquei por 4. Somando aqui então as etapas, lembrando, eu quero ter só 2N2. Eu quero ter 2N2O5. E eu quero ter 5O2. Então vamos ver como é que fica. O que tem igual antes da seta e depois da seta, corta. Se liga, eu tenho aqui H2O na etapa 1. Tem H2O na global? Não. Então esse H2O tem que sumir. Mas perceba, eu tenho 2H2O antes, na etapa 1, e depois da seta eu tenho 2H2O na etapa 2. Então, ó, vamos cortar esses caras. Vamos ver o que mais que tem igual aqui. Olha só, a gente tem H2 igual também, depois da seta e antes, né? Então, tira esse H2 com esse H2 que está antes, corta também. Eu tenho aqui, ó, HNO3, 4HNO3 antes da seta, 4HNO3 depois da seta, corta também. E eu tenho O2 aqui, 1O2, eu vou cortar com 1O2. Então vai sobrar 5. Eu tinha 6 menos 1, sobra 5. Olha que maravilha! Vai ter exatamente o que eu queria que tivesse. Sobra o N2, 5O2 e 2N2O5, que é exatamente a global. Feito isso, basta eu somar os ΔH. Tudo bem? E é assim que a gente resolve o exercício por lei de Hess. Tudo bem? Então isso é que quer dizer, ou isso é que eu quis dizer com manipular as etapas para chegar na global. Agora, se você fizer isso, basta você alterar da mesma forma o ΔH, ou seja, o que você fizer na reação, você faz o ΔH e aí você soma. Tipo assim, olha, eu precisei inverter a etapa, lembra? Então o que eu faço com o ΔH? Inverte o sinal. Olha, eu precisei multiplicar a etapa por 2. Então adivinha? Multiplica o ΔH por 2. Não, eu precisei dividir a reação por 3. Tá bom, divide o ΔH por 3. Feito isso, basta você somar os ΔH. Enfim, você achou o ΔH da reação global. Beleza? Acho que agora você conseguiu entender tudo que você precisava sobre a lei de Hess. Então se liga, deu dúvida ainda? Quer saber um pouco mais? Mano, troca uma ideia comigo no Insta. Demorou? Me ajuda aí, compartilha esse vídeo com algum colega, com alguém que você sabe que também está precisando, demorou? Valeu e até uma próxima. Tchau, tchau. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada, e o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Livro de receita que eu tava olhando. Espero que ninguém descubra.